Oi, gente, tudo bem? Estamos então aqui com mais um podcast muito abençoado. Hoje nós estamos recebendo aqui o Guilherme Moilacqua, um nome difícil de falar, uma bênção. Guilherme é ator, diretor, e depois nós vamos ouvir mais sobre o trabalho dele, né? A Rafaela Lopes, que é diretora, também filmmaker, não sei se é assim que fala, depois a Rafaela vai esclarecer tudo para nós aqui durante o nosso podcast. E a Jaqueline Ferreira, que também é diretora, atriz, né? E o nosso tema é um tema muito legal. Nós vamos estar falando sobre um projeto que nasceu no coração da Jaqueline, e ela estendeu esse projeto também a nós aqui do Festival Rema, que chama-se Deus, Luz, Câmera e Ação. Não é isso? Então, vamos estar falando hoje sobre a importância do cinema e do audiovisual para o crescimento do Reino de Deus. Não é isso, gente? Então vamos lá, vamos começar com as considerações e deixar rolar. Guilherme. Justo, todo mundo. Que legal. Você é o único aqui. O bendito fruto Bendito. das mulheres. Bom, para falar, né? Para começar a falar, a gente fala da gente? Não, acho que já vamos direto do tema. Você que sabe. Se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho, é bom, eu acho que porque é para o importante pessoal falar. conhecer, né? Bom, gente, eu sou o Guilherme, sou ator, tenho 15 anos, sou diretor, faz uns 7 anos. Tive a oportunidade aí de dirigir vários curtas, alguns longas, amo cinema, amo teatro. E agora já falando, né, eu acho que o teatro ele alcança um número de pessoas e ele causa uma sensibilidade de uma plateia mais reduzida, né? Os teatros a maioria dos teatros tem 250 lugares, alguns teatros 300. O Teatro de Manaus deve ter uns 1.000 lugares, vai? 700. 700, então. Mas o cinema ele tem o potencial de alcançar o mundo. Uhum. O limite está no nosso bolso. Então o limite dele é isso. Quem tem um celular na mão ou quem consegue acessar uma sala de cinema, em qualquer lugar do mundo consegue receber uma mensagem. E aí essa mensagem é sempre uma faca de dois gumes, né? Uhum. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Mas agora deixa a Rafa se apresentar e depois a gente entra no assunto. Então, como apresentou, né, sou a Rafaela, obrigada pelo convite, né, um prazer enorme estar participando, compondo essa mesa aqui. É uma honra para nós, viu? Com profissionais, assim, então, de tanto peso, né. Eu comecei no audiovisual muito nova, brincando, né, então ganhei uma câmera com 12 anos de idade, então fui indo, fiz faculdade em outra área, na área da saúde, mestrado, tudo indo para essa área da saúde, mas o audiovisual sempre foi uma coisa que me pegou, né. Depois as coisas vão mudando, Deus vai escrevendo novas histórias ali. E hoje eu vivo do audiovisual, né? Então estou sempre nessa parte. Tem uma produtora aqui no centro de Goiânia, temos um estúdio, então nós trabalhamos desde Reels até produção de filme, qualquer coisa dentro disso a gente consegue estar trabalhando. E eu atuo em todas as áreas, assim, né? Como não especializei muito em uma, então eu tento entender um pouco de toda, então eu tô sempre ali ajudando mais na parte de produção, nessas questões. É um prazer estar aqui. Amém. A Jaqueline é a idealizadora do projeto, né? Deus, Luz, Câmera e Ação. Então, queria que você se apresentasse e depois falasse aí um pouquinho do projeto para nós, como que nasceu no seu coração. Então, eu sou Jaqueline Ferreira, sou de Manaus, Amazonas. E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. A pastora Adriana, para mim, é uma pessoa que sempre me abençoa com a sua fala. Às vezes ela diz só uma palavra, já foi o suficiente. Então... Esse é carinho, é amor. E... assim, a gente foi desafiada, né? Eu trabalho com produção cultural, minha formação, parecida com a da Rafaela, eu sou assistente social. Trabalhei 18 anos como assistente social, mas sempre trabalhei com a arte na igreja. Meus pais eram pastores, eu sou pastora também. E sempre fui desafiada a desenvolver coisas diferentes. Deus sempre faz essas coisas comigo. Então, eu não tenho nenhuma formação técnica direta com o audiovisual. Todas as minhas formações são indiretas e curiosidade, e vou pegando e vou fazendo. Mas aí, em 2013, Deus colocou um pessoal no nosso caminho, na Companhia de Arte Cristã, que é a companhia que eu faço parte, e um produtor de cinema lá em Manaus, o Júnior Rodrigues. Ele tem uma associação, né? Ele trabalha novos cineastas e ele tenta mostrar o Amazonas através dos filmes. Aí a gente começou a fazer umas oficinas que eu tinha curiosidade, eu queria fazer alguma coisa com a companhia
E eu disse, bora fazer essa oficina aí, é grátis, embora lá. E aí nós éramos quase 15, ele ficou empolgado, ele disse, eu nunca vi tanta gente do mesmo coletivo. Aí, vamos fazer você não quer fazer um festival de crente, não? Aí ele disse, rapaz, não sei nem para onde vai. Eu disse, não, a nossa associação entra com vocês e tal, eu dou todas as dicas, a gente pega tema aqui, como é que vamos fazer? Aí ficamos pensando, aí ele, que tal alguma coisa que coloque Deus no foco? Aí eu fiquei, Deus, como é que é? Aí ele, pode ser Deus, luz, câmera, ação, pronto. Aí foi, Nasceu o nome do projeto. E aí nós começamos a elaboração, ele não era cristão, né? Mas assim, no Brasil todo mundo sempre tem alguém na família, né? Então ele é um cara muito sério, trabalha muito, muito profissional e a gente direcionou o projeto e fomos descobrir que não tínhamos filmes, nem curtas, quase nada cristão. Aí ele disse, agora, como é que a gente vai fazer? Não tem pessoa qualificada? Aí criamos uma forma de fazer o festival, que a gente faz a formação do zero até a pessoa sair com curta. Então ele vai fazer o roteiro, ele vai aprender as questões das câmeras, tudo. É bem minucioso, mas bem empírico também, né? A pessoa vai pegar e ela vai aprender. E aí nós conseguimos fazer a primeira edição, conseguimos colocar 27 curtas, né? Conseguimos uma parceria, conseguimos fazer 27, foi uma loucura, nossa, foi louco porque na época eu ainda trabalhava num pronto-socorro infantil, então eu tinha que sair trocando meus plantões para poder estar com o pessoal, e a gente conseguiu fazer a primeira edição, conseguimos uma parceria que eu vou citar aqui, que é o Cinemark, que a gente conseguiu fazer o lançamento dos filmes lá, tudo lá. Foi incrível você poder estar numa rede de cinema, porque o cinema é diferente, né, do que você pôr uma tela. Pessoas entram, tinha gente que nunca tinha entrado no cinema. Sim. Então, o pessoal que fez os curtas levou a família. Tinha senhora que nunca vi no cinema. É muito tempo crente, né? E tinha alguns mitos, cinema não é de Deus e tal. Então, aquelas senhorinhas entrando para assistir os filmes, foi assim... Tem que ir quebrando esses paradigmas errados, né? E aí a gente conseguiu fazer o primeiro, aí o segundo já foi um pouco mais fácil, porque a gente já estava conhecendo, né? Aí fizemos mais 4 mostras depois, e aí estamos agora aí tá. Nós não conseguimos sair, né? Aí vocês sabem que Manaus é maravilhoso, lindo, amo morar lá, gosto de voltar, mas a gente tem algumas limitações com relação, parece que a gente mora em outro país, né? O país Amazonas. E aí a gente... É que o Brasil é um país continental, né? Então, assim, para nós que estamos aqui no Centro-Oeste, é um pouco mais, as coisas são um pouco mais próximas para nós, assim, a nível de Brasil, né? Para quem está no centro. Mas para quem está no sul, que quer ir para o norte, é uma viagem internacional. Nossa, gente, é muito louco. E a gente acabou, disse a gente, a gente já tentou, vamos, né, deixar respirar, vai ter o tempo certo, e aí Deus vai pôr isso aí de novo, vamos mantendo o que a gente está fazendo. E aí foi quando, numa conversa com a equipe de teatro do Rema Teatro, o Diego, o Rodrigo e a Débora, aí eles disseram assim, vamos fazer uma coisa diferente no festival? Aí eu, na minha cabeça, o cinema. Porque o Gui já tinha vindo outras vezes com oficinas, né? Mas a loucura de você fazer curtas em um curto prazo de tempo... Curtíssimo. Quase, né? Para ser bem exato... Quase surreal. 3 dias? 3 dias, né? É assim, surreal. E aí eu fiquei segurando aquilo, aí Deus dizendo assim, você vai ficar nessa. A gente fez uma segunda reunião, e aí, alguma coisa de novidade? Aí, gente, seguinte, tô com isso na cabeça, tenho que falar, não sei se vai dar certo. Aí contei tudo, eles, uau, vamos fazer. E quando começamos, nós só tínhamos a ideia, tá, gente? E aí, enfim, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Uma ideia na cabeça, né? E aí a gente começou a elaborar como faria. Fiquei mais segura porque eu sabia que o Gui vinha e ele é um profissional de excelente qualidade, muito experiente, então eu fiquei mais tranquila. E aí começamos com os desafios, a minha equipe ia conseguir vir, aí os custos ficaram altos, quase eu não venho, e aí Deus foi abrindo as portas e estou aqui. E fomos presenteados, né? Porque eu disse assim, Deus, é o seguinte, não sei como será, não tenho a mínima ideia, mas se o Senhor está mandando a gente fazer, vai dar certo. E aí fomos presenteados com a produtora da Rafa. Gente, que bênção! Nós não teríamos conseguido fazer o que fizemos se não fosse a generosidade da equipe dela e dela com a gente.
Que bom, viu? Eu fico até emocionada porque a gente vê algumas coisas assim, de uns movimentos que Deus faz e Deus te coloca ali naquele movimento que você nem estava contando com aquilo. E é assim, maravilhoso, assim, realmente é de ficar emocionado, de ver as coisas acontecendo, né? Então é o que você falou, quero passar curtas num festival, mas que curtas que eu vou passar? Não tem essa produção cristã. Então, até com a minha equipe mesmo, eu falei, né? Nem todos da minha equipe são cristãos, na verdade, quase ninguém da minha equipe é cristã. E aí eu até falei com a Átila, eu falei assim, Átila, né? Que ficou com a gente lá como diretor de fotografia. Eu falei, Átila, falar da ideia, eu não entendi muito como é que vai fazer, como é que vai funcionar isso, mas a gente fala que não tem tanta produção cristã. E que os crentes não envolvem muito e a gente acaba, pelo mercado de trabalho, ter que fazer coisas que às vezes não é com a nossa cosmovisão, porque é um trabalho que a gente tem que fazer, uma coisa até complexa de entender. E agora a gente tem a oportunidade, a gente tem um estúdio, a gente tem uma equipe e a gente consegue apertar a agenda e disponibilizar um dia. Então, assim, às vezes a gente só tem uma atitude muito passiva de, os crentes não produzem, mas, gente, eu sou crente. E a gente não consegue produzir, a gente não consegue dar um pouquinho da gente também. Então é isso, assim, E você tocou num ponto muito interessante, né? Por que os cristãos não produzem tanto? Isso é uma coisa para se perguntar, né? Será que é a questão financeira? Será que é a questão cultural? Será que é a falta de informação e acesso à parte técnica? Porque nós temos, assim, no meio cristão, muita gente criativa, muita gente que tem um chamado, né? Pastora, fizemos 7 roteiros de curtas em uma tarde. Pois é. E a qualidade que a gente... Esse ficou espantado quando ele olhou os roteiros, entendeu? Nossa. A galera conseguiu... A gente deu 2 horas de aula. Uhum. E a turma me traz 7 curtas muito bem estruturadas. Então, eu acredito que o que falta, talvez vou jogar na mesa para vocês, né? Eu acredito que o que falta é talvez a oportunidade para que a pessoa desmistifique o é difícil. É difícil porque eu não tenho equipamento, é difícil porque será que eu vou poder filmar dessa maneira? Eu nunca fiz isso. O que vocês acham? Eu acho que o cinema é uma tela gigante que fica te encarando. Então ele é um monstro, para quem não conhece, para quem não sabe como ele funciona. E ele é a última arte, né? Então, todas as artes, a gente tem uma tradição. Tem coisa. Então, meu pai fez teatro, meu avô fez teatro quando ele era pequeno. Agora você não tem é raro você achar alguém que teve um avô que fez cinema. Entendeu? Então, existe uma tradição que vai continuando. Agora, o cinema, por ser muito novo, por ser um bebê e por ser gigante, que tudo tem que ser muito, e ser muito caro, assim, de fato, comprar material é muito caro. Uma câmera, a gente está falando aí, uma câmera para começar a brincar, vai ser R$10.000. A galera não vê a possibilidade que hoje a gente tem uma câmera no celular. E hoje tem muitas porque coisas... hoje nós temos um acesso muito mais fácil. E hoje a gente tem muita coisa sendo produzida, boa, com qualidade, longas metragens só com iPhone, só com celular. Entendeu? Isso é possível. É possível fazer cinema com pouco recurso. É possível fazer cinema com pouco dinheiro. É possível fazer cinema com uma câmera que... como é que fala? Não é a melhor, mas que às vezes cumpre o propósito dela. Sim. Só que acho que por que a galera não vai incentivar, não é incentivada isso na igreja, também é uma questão de não ter uma formação, né? Não ter uma cultura de achar que Falta um projeto como esse para dizer, olha, você pode. E pode, existe essa exato. possibilidade. Entendeu? Você pode fazer, você pode pensar, dá para fazer, entendeu? Dá para pensar, é só aprender como é que eu faço isso daqui, sabe? E também arriscar. Né? Eu acho que a galera que é cristã, ela tem muito... Quando vê esses monstros, não vê o tamanho do Deus delas, entendeu? Sim, sim. E aí fica mais com medo do monstro. Então aí vai sempre o mais fácil. Não, vamos lá. É o famoso teatrinho de igreja. Vamos fazer um teatrinho. Entendeu? Mas não, galera, vamos estudar, vamos fazer um teatro melhor, vamos estudar. Eu acho também, não sei se vocês concordam, mas que, por exemplo, as redes sociais contribuíram muito também para aproximar a sétima arte das pessoas, apesar de não ser o cinema, não ser o seriado, mas, por exemplo, as pessoas que trabalham com o Instagram, as pessoas que trabalham ali com seus canais no YouTube, elas têm uma proximidade maior com essa parte técnica também, embora seja num nível menor. Com certeza. A pandemia trouxe isso, né? Então, por exemplo, na pandemia, eu acho que
tragédia, né, que houve realmente a nível mundial, mas uma coisa que ela trouxe um avanço tecnológico, principalmente dentro das igrejas de comunicação, que a gente demoraria anos. Então a gente vê que aquelas igrejas que não conseguia e às vezes não tinha nem sequer a visão dessa possibilidade, de transmitir um culto ao vivo. Quantas igrejas transmitiam culto ao vivo? Na pandemia, quase todas as igrejas transmitiam culto ao vivo, nem que fosse pelo celular. Então, essa questão de vou alcançar as pessoas onde elas estejam. E foi muito interessante que na nossa igreja, que é uma igreja de um porte médio, tinha um ministério de comunicação que era voltado a fazer as artes da igreja, dos teatros que ia ter, das coisas que ia ter, mas não era, nunca foi assim, de vídeos. E foi muito interessante que quando estourou a pandemia, começou a catar pessoas. E aí que eu conheci o Átila, por exemplo. Falei assim, pega esse aqui é diretor de fotografia, essa aqui entende disso, aquilo não sei o quê. E quando vi, a gente era uma galera, um de frente ao outro, a igreja comprou uns equipamentos, colocou lá e falou assim, a gente precisa fazer a transmissão domingo. E aí a gente criou um grupo de unidade, começou cada um contribuir, a gente pegou uns adolescentes que não sabiam nada, segura cabo, e hoje muitos vivem disso, né? Vivem realmente disso, então é um orgulho. Você olha assim, esse menino A ali. necessidade gerou a oportunidade, Né? É, e a igreja muito começou a olhar também a parte de audiovisual como algo ministerial. Ou então como até uma palavra que eu uso com os meninos, assim, é uma terra que a gente tem que... missionária. Então, tem que conquistar. Então tem essa questão de, não é fazer por fazer. Não, às vezes o pessoal da igreja não vai ver, mas o outro alcança. Então, como um sentido missionário. Sim. Então começou a abrir um pouco a pandemia, essa visão das igrejas. Que talvez hoje possibilite estar acontecendo, né, esse evento aqui hoje. Eu me lembro do Desafiando Gigantes, que foi um filme que ele abriu muitas portas também, né? Muito. Porque eu me lembro de ver as reportagens falando que ali tinha o quê? 3 ou 4 atores e o restante dos irmãos que atuaram eram irmãos da igreja, que se prepararam ali, mais ou menos assim, né? Em alguns dias, para contribuir com eles. E ficou um filme tão legal, né? Fantástico. Querendo ou não, começou com a prova de fogo. Prova de Fogo foi antes ainda do... Foi. Foi o Eu primeiro. vi primeiro o Gigante, depois que eu vi a Prova de Fogo. Prova de Fogo, se eu não me engano, acho que foi o primeiro. Mas assim, eu acho que, eu estava até falando pro Gui, gente, foi uma saga para me chegar aqui em Goiânia. Teve uma hora que eu disse assim, meu Deus, será que eu ouvi errado? Porque assim, sair de Manaus, o custo é alto. Eu sempre creio que se Deus vai te mandar para fazer alguma coisa, Ele vai dar o jeito. Então eu vivo assim. Mas até para conseguir as passagens vaga, eu não estava conseguindo. Então eu tenho família que mora em São Paulo, eu digo, bem... Aí uma amiga disse, olha, só consegui voo para o dia 24. Você viaja? Eu digo, sim. Aí liguei para minha Natal prima. você estava voando. Não, eu ia estar voando. Aí eu cheguei no aeroporto bem antes, que eu não queria atrapalhar ninguém. E aí a moça da empresa disse assim, a gente tá dando hotel, não sei o quê, para quem viajar só amanhã, porque tá muito lotado e tal. Você tem família aqui? Eu disse, moça, minha família tá me esperando. Eu preciso almoçar com a minha família. Aí eu devo ter feito uma cara assim, muito de... Aí ela passou a mão no meu ombro, tá bom, vou ver o que eu faço. Quando ela voltou, ela disse, eu sei que ela me colocou num voo que eu cheguei para passar o dia 24 com a minha família. Eu almocei com a minha família de São Paulo. E assim, eu ia para o Maranhão, ia não sei para onde, ia fazer um negócio louco para poder chegar. Eu fiz só um voo, que eu parei em Belo Horizonte e fui para São Paulo. Então, assim, você vai vendo Deus Mas valeu a pena, né? Com certeza. Aí eu vim em São Paulo com o Gui de ônibus, 15 horas de ônibus. Nunca tinha andado tanto tempo de ônibus. O Brasil é um país continental. Eu andei de barco, mas de ônibus não. Mas assim, foi uma experiência legal. E a gente tava vindo, e aí a gente tava falando sobre essa questão, né, de como é que a gente iria desenvolver tudo isso, como que ia fazer, quais caminhos que a gente ia tomar, porque assim, teoria nós temos, né? Mas como que nós íamos, a gente estava dizendo, acho que vai ter umas 4 pessoas para assistir. A gente estava contando assim, que a gente ia ter uns 4 alunos, entendeu? Quando a gente chega na sala, tinha 21 pessoas. Então, foi muito louco mesmo. Eu acho que, e a gente vinha conversando sobre a questão dos filmes que já existem, né? E aí quando foi na madrugada,
como eu não estava conseguindo dormir, e aí eu coloco no Instagram e a Fernanda ganha o Globo de Ouro. Sim. Aí eu Foi disse, lindo guia os sinais, é agora ou nunca, cara. É assim, porque Foi lindo aí até mesmo. quem não é chegado a cinema vai olhar, né? Vai saber. Então, assim, isso estimula as pessoas. É um incentivo para o brasileiro, né? Exato. Com certeza. Foi tipo assim, é Copa do Mundo, nós Sim. ganhamos uma etapa. Então, assim, Sim. eu sempre pensando assim, o senhor está conduzindo essa loucura, né? Que ele está mandando a gente fazer. E os alunos, assim, o que vocês me falam das pessoas que vieram aceitar esse desafio? O que vocês me falam deles? Olha, primeiro foi uma surpresa mesmo, mas o que eu acho que dá para falar é que eram jovens, mas não todos. Tinha ainda uma galera que não era, vamos falar assim, da geração do celular, o que é muito interessante ver. Todos apaixonados por cinema, todos gostam de ver filmes, Legal. muito entusiasmados e dispostos a aprender, que é o que a gente precisa, né? Dispostos a aprender, com sede de aprender, sabe? E o cinema, assim, entrar no set e ficar no set é cansativo. Muito cansativo. Às vezes a gente faz 12, 15 horas no set. Sim, sim. Ontem a gente ficou o quê? Umas 9 horas? Foi de 8 a... De 9 às 18. De 9 às 18. Quase isso. Mas E- pra 18h30. gravar os- 18h30. Mas pra gravar os 7 curtas. Pra gravar os 7 Foi curtas. quase Eu achei 7 que foi até rápido, hein? Não, 9 muito pra gravar rápido. 7 curtas? Mas Muito era dois rápido. loucos gritando com todo mundo, você não tá entendendo. Nossa, mas então, e eles assim, mesmo cansados, você viu que eles estavam lá. Isso é maravilhoso de ver. Sim, sim. Entendeu? É quase o Senhor nos dá força mesmo. Eles estavam lá morrendo assim. Ficaram você até o via- fim. Você vê que Todo estavam mundo. levantando Até que já tinha assim. acabado aí- seu filme, ficou até o fim. Eles estavam lá, sentadinhos no filme. Dispostos a Entendi. aprender para poder Exato. depois continuar, E né? assim, o que eu achei interessante é que nós tivemos de uma garota de 15 anos a uma mulher de 64 anos. Então, assim, essa coisa da diferença de idade é que dá pra gente essa... As duas fizeram roteiros. Então, eu Legal. tive roteiros diferentes demais, né? Com visões diferentes, experiências É, diferentes, nossa. né? Vivências diferentes. E assim, essa coisa deles fazerem a parte do que faz de trás das câmeras. Aham. E eles também se colocarem para ser os atores. Então, assim, eu fiz um roteiro, mas aí eu vou encenar o roteiro dela. Sim. Aí ela encena o meu. Então, a gente faz esse jogo, que é uma das coisas que a gente descobriu aqui no festival que a gente faz lá em Manaus. Ficou muito legal, né? Porque a pessoa vai ter a vivência dos dois Exato. lados, né? Tanto do lado de quem produz, quanto do lado de quem é produzido, né? Exato. Vamos Então, dizer assim, eles estavam muito abertos. Assim, todo mundo muito com vontade de descobrir. Então, a gente ia revezando. Eu disse para ela, Rafa, a gente vai estar colocando eles em algumas posições aqui, porque eles são muito curiosos. Sim. Então, ficou um pessoal, ficou uma moça segurando Bom. o boom. Aí, eu disse, você tá cansada? Ela disse, não me troca não. Eu quero Tô ficar. Então, assim, aí a gente descobriu na loucura que foi uma fotógrafa que só veio acompanhar a filha pro festival. Ah, é verdade. A filha dela tem Nossa. 16 anos e sempre quis vir pro festival, aí esse ano ela se programou e trouxe a filha. Então ela disse assim, eu tô indo assistir. Aí quando eu vi, cinema, eu acho que eu vou assistir esse negócio. Gente, foi a melhor coisa, porque ela é fotógrafa. E ela Sim, veio e falou, eu já quero tem trabalhar com experiência. cinema agora. Quero trabalhar com cinema. Ficou à vontade. Falou, quero fazer Foi, só e aí isso. ela ficou na claquete, né? Porque Aham. ela precisava. Quando eu olhei, eu disse, cara, ela é ágil, ela é fotógrafa. E aí preciso que alguém ligado Sim, consiga, sim. mais experiente. Ela amou, ela disse assim, gente, minha filha nem sonha que eu tô por aqui. Então, assim, foi os alunos, assim, né? Fora que a convivência deles, teve gente que já vem vários anos pro festival, disse que nunca conviveu com as mesmas pessoas tanto tempo, porque as oficinas, né? Você Sim, corre, são rotativas, né? né? São rotativas, Cria então uma eles estão intimidade, né? há 2 dias vivendo com a mesma pessoa, convivendo Aham. com... Então, assim, o resultado, que a gente vai até colher os depoimentos, foi muito legal. Assim, a gente ainda não acabou, né? Claro, a gente está editando, você não tem ideia. Sim. Mas- O encerramento é amanhã, É amanhã, né? Mas, para mim, a gente Aham. já conseguiu... Tem uma menina de 15 anos que é da Argentina. A mãe dela disse que desde criança que ela diz que ela vai ser cineasta. Sim, sim, Né? eu sei quem é. E ela... Nossa, a mãe dela disse que ela chegou, sentou no culto. Aí ela disse que na metade do culto ela já estava dormindo. Ela disse, ela tá morta. O que vocês fizeram? Aham. Então, assim, aí você vai descobrindo. No meio tinha uma menina muito caladinha. Eu olhei assim, ela disse, tu não quer fazer? Eu quero um make-off de tudo. Você consegue? Ela tá.
Eu mostrei o vídeo hoje para a Rafa, ela disse assim, ela mora aqui, quero contratar ela. Então, assim, você vai descobrindo e eles vão se descobrindo, né? Eles mesmos vão se descobrindo. Então, eu acho que o maior desafio é a parte técnica, a parte de equipamento, a parte de produção. Sim. O roteiro você pode fazer em casa, né? O treinamento de atores nós temos um pouco mais acesso, mas você acha que esses alunos, quando eles voltarem para suas cidades, o que você acha que vai... Eu acho que o objetivo do festival tem, pelo menos na parte de cinema que eu acompanhei, é despertar. Né? Despertar tanto a curiosidade, tanto informação, tem muito, né? Dá para buscar, dá para ir atrás. E também desmistificar, que é o que o Guilherme falou, né? Que você olha, parece um monstro, mas não, gente, é isso aqui. É uma câmera, a gente, claro que dá para colocar uma luz e trabalhar uma luz dura, tem técnicas de movimentação, mas o princípio é esse. Então, você indo em casa com o seu próprio celular, você começa a brincar. Então, o cinema, ele traz essa questão de mostrar a sua visão. Como que você vê isso? Como que você quer transmitir isso? Isso vai ter começado numa brincadeira. Então, quando eu comecei com 12 anos de idade... E hoje eu assisto, né, que minha mãe guardou todos os vídeos, então eu tenho eu chegando pra pessoa e falava, vai, passa o pé, vai passando assim, e eu vou filmar só o seu pezinho. Não lembro onde que eu tinha visto isso, provavelmente algum filme. Sim. E foi ficando, então, essa brincadeira, né? Então eu acho que quem tá começando tem esse entusiasmo que eu acho que eles vão sair daqui com isso, né? Eu posso fazer e eu posso ir atrás agora. Então a parte técnica realmente, né, é uma arte que... Para você ficar bom naquilo, você tem que dedicar horas àquilo. Então, e o cinema é amplo. Então, tem pessoas que vai fazer claquete, tem pessoas que vai fazer direção de arte, tem pessoas que vai fazer fotografia, iluminação, continuidade. Né? Então, é muito amplo. Então, eles conseguiram ver um pouquinho do que tem em cada um e passar um pouquinho em cada uma das partes. A porta foi aberta, agora cabe a eles entrar, né? Com certeza. Talvez foi mais uma cachoeira. Foi muita informação, né? Que legal, muita que coisa, legal. Olha, como diretora do Festival Rema, né, o Festival Rema já está aí há mais de 25 anos, eu percebo o seguinte, que todo ano o Senhor nos dá uma ênfase. Então eu me lembro quando começou o trabalho com os bailarinos clássicos, por exemplo, na época não se tinha notícia de bailarinos clássicos dentro do meio cristão, não se tinha... Pode ser que havia, mas não tinha essa... Então, eu me lembro que, assim, foi um processo até que as pessoas entendessem que aquela modalidade, ela poderia ser usada para a glória de Deus, né? Que você poderia ser um bailarino clássico sem perder a sua essência. E assim aconteceu com todas as modalidades. Assim aconteceu com o teatro, apesar de que o teatro, ele tinha já uma porta um pouco mais larga, vamos dizer assim, porque as pessoas já trabalhavam na igreja em datas comemorativas, então a entrada do teatro era mais fácil, musicais, né, ainda é difícil para alguns unir os três elementos, né, mas teatro, o teatro musical ainda tínhamos equipes de referência. O cinema e a TV, desde mais ou menos uns 10 anos atrás, nós começamos a orar. E pode perguntar o Rodrigo e a Débora, eu sempre cobro deles, falo, vamos fazer o cinema? Vamos fazer filmes? Vamos, né? E eu me lembro que eu comecei a investir nessa área, eu fiz um curso com a Duca Rachid, de roteiro, né? De vez em quando eu ainda converso com a Vivian de Oliveira, né? Por causa das novelas bíblicas, e acompanho todas essas pessoas, né? Enfim... Não estou aqui para falar do currículo, mas só daquilo que o processo para a gente chegar aqui. E eu quero confessar, né, que assim, a realização desse projeto esse ano é assim, de muita alegria para nós. Não é para mim, é para nós que estamos na produção do festival. Porque a gente já tem buscado em Deus assim, isso há algum tempo. Mas eu acredito também que chegou no tempo certo. Porque eu acredito que para fazer cinema, você pode começar, inclusive, com 12 anos, como você falou. Mas é uma caminhada para maturidade.
Porque é uma comunicação que você vai fazer para o globo. Não é uma comunicação para um teatro, igual o Guilherme falou. Não é uma comunicação só para um grupo de pessoas, ou escolas, ou hospitais. Não, o cinema, ele entra hoje no celular da pessoa, não é nem na casa dela mais, né? Então, isso é muito legal mesmo. E o que eu desejo é que esse projeto possa correr às capitais. Vocês estão abertos a isso? Sempre. A levar isso para as capitais, para informar as pessoas que elas podem fazer cinema, que elas podem trazer uma palavra de bênção, de edificação, de alegria, de cura, através das telas? Pastora, e assim, a senhora falando, né, que vocês oram e tal, eu acho que eu lembro que uma vez a senhora falou, o último festival que eu vim, e sem ser o do ano passado, antes, né, e eu disse, eu não sei quando a gente consegue vir. Aí a senhora disse, a gente se encontra nas regiões celestiais. Então, em oração a gente resolve tudo. Resolve tudo. Então, acho que há uma conexão, né, muito grande. Então, acho que é um desejo que tinha e a gente estava ali, já tinha feito. São 12 anos. Para mim, 12 anos é pelo menos na cultura indígenas nossas, lá é a idade de rituais de passagem, é a idade de maturidade, né? Então, acho que 12 anos... Nessa época, Jesus já estava conversando com os mestres. Então, acho que a gente, como equipe, amadureceu, né? Hoje eu trabalho exclusivamente com arte. Tem uma produtora cultural, que o nome é Luzeiros Cultura e Arte. Nós temos 5 mulheres que compõem essa produtora e pagam meus boletos com isso. Vim para o festival patrocinado pela produtora. E a Companhia de Arte Cristã também está mais madura, a equipe está muito mais engajada, e espiritualmente mais maduros, né? Amém. Então eu acredito que é uma coisa que converge nas regiões celestiais. Porque vocês não sonham, olha, uma coisa que a gente sonha, a gente está no Festival Rema, mas tem coisas que eu acho que vão além do Festival Rema, entendeu? Talvez o Festival Rema seja aquela porta que se abre para que todos conheçam. Mas, poxa, nós temos no Brasil, por exemplo, Festival de Gramado, Festival de Goiás Velho, tem festivais, não é, o Festival de Brasília, nós temos tantos festivais, mas eu não conheço nenhum festival que contempla, assim, pode ser que tenha, né, mas eu não conheço, que contempla aí curtas com essa categoria, eu não sei se eu posso chamar assim. Sim, A cristã, entendeu? Visão, né? Pastora, até existe, mas eles não são. E pastora, eu ouso Quem mais. Quem fazia muito era a Verônica Blender, né? Ainda faz, ela faz. A Verônica é uma pessoa que é autoridade nessa área de produção de festivais. Ela está morando em Portugal agora. Mas ela continua fazendo até. Só que a diferença, só rapidinho, a diferença é que o festival deles ele é mais direcionado. Eles têm um tema todo ano e convidam os artistas a produzir em cima desse tema. E aí tem uma premiação depois, enfim. Sim. Mas o nosso é literalmente, vamos extrair dos alunos e deixar eles criarem. É de formação. É de formação. Né? E assim, eu ouso até mais, né? Eu acho que até fazer um festival cristão, ou conseguir uma categoria dentro, é até legal. Mas eu prefiro concorrer com todo mundo. Sim, sabe? sim. A gente ter um espaço, né? Ter um espaço. Eu consegui ser tão profissional que eu não precise que ninguém saiba o que eu sou. Eu sou cristão, olha. Aí no final você ganha o prêmio. Eu dedico isso ao meu Deus, à minha igreja. Eu comecei ali no festival Deus Luz de Cameração, entendeu? Então, tipo assim, o meu devaneio, o meu sonho, ele vai e aí eu consegui estar nesses espaços onde todo mundo está, né? Então, a gente conseguir produzir... O desafio é os profissionais chegarem lá e permanecerem, né? Sim, permanecerem. Então, permanecerem, né? Então, esse é o maior desafio. Esse é um dos maiores desafios. Chegar e não ser seduzido pelo brilho do mundo que eu digo assim, pelo brilho do pecado, né? E entender que ele está ali porque Deus colocou, por exemplo... Se Rafa não tivesse essa visão, ela ia ser totalmente comercial. Ela é uma produtora, ela vive disso. Claro. Se eu fosse fazer o que eu fiz na produtora dela em Manaus, eu ia gastar uns 20 mil reais. Porque ela pegou a equipe dela toda, o local dela e o equipamento e me deixou um dia todinho. Com certeza você ia gastar muito mais. Não, mas em Manaus eu ainda eu consigo um precinho, né? Com os amigos. Mas assim, é você estar num lugar que é um lugar de profissionais,
e você leva a sua mensagem. Sim. Por exemplo, quando a gente ganha prêmio no teatro, que a gente participa dos festivais lá em Manaus, você não está sendo só reconhecido pelo povo cristão, você está sendo reconhecido pelo povo, entendeu? Claro. Então, assim, tá chegando em gente que não chegaria. Aquela que a Sônia falou sobre as histórias bíblicas. Sim. Quantas pessoas viram, gente? Eu lembro de Moisés, foi uma loucura. Quando Moisés entrou no... Foi uma coisa de doido. Eu tinha um amigo que trabalhava numa livraria. Eu nunca vi de tanta Bíblia já. E aí não queriam o Novo Testamento. Eles queriam a Bíblia toda, porque a primeira parte da história estava no Antigo Testamento, né? Então, essas coisas que são legais da gente, né? Sim, conseguir sonhar, né? E esse desafio, porque assim, a pastora, a gente vem, eu achando assim, ai, Consul, vencemos, né? Fizemos, aí a pastora, que tal irmos para todo o Brasil? Aí eu... Mas assim, é claro que é um sonho, mas para mim, quando Deus planta, né, os sonhos, é porque eles são possíveis. Com certeza. E como Regar, né, como Rede Global de Artes, né, nós temos aí, exatamente, nós temos, né, os representantes em cada estado. Eu acredito que juntos nós podemos articular. Com que objetivo? Gerar mais e mais pessoas que continuem amando o cinema e principalmente amando o Senhor de todas as coisas, né? É o Senhor do cinema. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente tem que dar aula, né? Parece. Então, vamos entrar nas nossas considerações finais, né? Senão os alunos do Guilherme e os seus vão ficar bem... O que eu acho, nossa, considerações finais, que tema difícil. Eu acho que nós, como artistas, isso seguindo muito a linha do que a Jaque falou, temos que produzir arte. Claro, eu concordo com a pastora quando fala que tem que ter uma certa maturidade, entendeu? O cinema é muito sutil, então se eu filmo e eu pus algum quadro que pode dar um entendimento errado da coisa. A gente viu numa das nossas primeiras aulas um exemplo que é o efeito Kuleshov. Vou explicar brevemente. Que é basicamente você pega a mesma reação, uma cara neutra, a reação de alguma coisa e troca a imagem no meio. E aí uma a gente vê uma sopa e na outra a gente vê uma pessoa morta. O nosso cérebro ele cria a conexão. Então ele fala, nossa, ele está reagindo com a sopa, ou ele está reagindo com a pessoa morta. E é isso, se você pôr um take errado no cinema, você pode criar um filme mal interpretado. Tem muitos filmes que são assim. Tem filmes que, inclusive, o pessoal fala, foram filmados muito mal, que a gravação foi muito ruim, mas a edição conseguiu salvar. Então, por essa fragilidade, talvez, do cinema, eu acho que assim, a minha consideração final, minha convocação, é para que os artistas, eu vou falar, porque os artistas, sobretudo cristãos, estudem, busquem informação. Entendeu? A excelência, ela é primordial, exato. né? Igual a pastora foi estudar balé, eu não lembro aonde, pastora, você me perdoa. Eu sei que foi no Bolshoi, não lembro se foi no Bolshoi, enfim. Não. Eu, na verdade, a Luciana estudou fora. Eu fiz teatro fora. Você fez teatro, é verdade, você foi na Cal. Sim. A pastora foi estudar na Cal, eu estudei na Unesp, a Jaque estudou em Manaus, Rafael, migrei da área da saúde. Mas até isso, entendeu? Vamos pegar a Rafa de exemplo, que não estudou o cinema, mas ela se interessou pelo cinema e foi atrás. Ela não precisou fazer, às vezes, um curso, ela foi atrás e pesquisou, e hoje tem uma produtora. Pesquisa até hoje, não dá pra parar. Exatamente, não dá pra parar. É essa sede, sabe? Pra quê? A gente não tá fazendo isso só pro nosso ego, a gente não tá fazendo isso pra ter um filme bonito, pra falar, nossa, eu fiz tantos filmes na vida. A gente tá fazendo isso pra glória de Deus. E a gente tá fazendo isso com o potencial de alcançar pessoas, de mudar a vida das pessoas, porque um filme, ele igual toda a arte, mas ele muda a vida de pessoas em todo lugar do mundo. Então, acho que a convocação que eu faria, enfim, seria essa. Estudar, pesquisar, ter sede por filmes, veja bons filmes, estude bons filmes e faça bons filmes. Talvez essa é a questão. É difícil fazer uma consideração depois dessa. Mas como na igreja eu também gosto muito de trabalhar com a parte, fico entre comunicação e ministério de adolescentes, essa consideração final é quase um apelo para os pais, né? Quando a gente vai conversar com os pais e o filho fala que quer ir para a arte, é muito desafiador. Então todo mundo que tem filho fala assim, eu quero que seja médico, engenheiro, advogado ou dentista.
Mas, assim, quando fala assim, vai pro cinema, cinema no Brasil, em Goiás, a gente até brinca, né, com a diretora da UEG aqui, a gente fala assim, cinema feito em Goiás é bom demais. Então, a gente trazer essa questão, né, de um discernimento que se Deus está chamando, é porque Ele tem alguma coisa preparada, né? Então, a gente fica tentando, eu vejo muito, assim, na minha vida fica um caos, mas que às vezes você não vê saída, né? Mas se tá te chamando aqui, e eu vejo muito como resposta, né? Por isso que eu emocionei no início do podcast, porque foi uma oração que eu fiz para Deus, assim, aquela oração rápida, em pé, que você acha que Deus nem tá te ouvindo, quase um desabafo. E eu falei, nossa Deus, é tanta comunidade dentro do audiovisual, e parece que eu tô tentando me encaixar em algumas comunidades que não são a minha. Então, é bacana ter isso, falar assim, não, eu sou do audiovisual, mas olha, eu tenho respaldo, eu tenho alguém que tá na mesma coisa que eu, né? Aconteceu de eu filmar e contratar para filmar uma sessão fotográfica, que não era uma sessão fotográfica, era uma coisa totalmente espírita. Sim. E de ligar para um amigo cinegrafista e falar, cara, vim filmar, você lembra aquele job que você acabou que não veio? É totalmente uma oferenda. Então, como que a gente faz agora? É diferente daquilo que você crê, né? Tipo assim, como é que faz agora? Ele, olha, vamos colocar todo mundo em oração, gente, porque... E é isso. Então, assim, ter alguém ali, uma comunidade, e um apelo para os pais de estarem abertos, sabe? De falar, ok, se Deus está falando, direcionando nisso, eu não vou ser o obstáculo. Às vezes você nem precisa incentivar, só não seja o obstáculo. Vai ser muito bom. Justo. Eu tenho um exemplo desse dentro de casa, né? Minha filha, né? Ela começou a fazer fisioterapia, porque ela é bailarina desde pequena, mas ela não é só bailarina. Ela é atriz também, né? Ontem ela até fez um monólogo autoral e tal. Legal. E não ela só parou... isso, só um parênteses. Ela tem um alcance no TikTok muito grande e sabe dominar os meios cinematográficos muito bem. Isso, ela realmente nasceu com dom, né? E chegou um ponto que ela falou assim, falou para nós, né? Mãe, pai, não é isso que eu quero. Amo a parte de educação física, fisioterapia e tal, mas eu acho que não é isso que eu quero. Tá bom, o que você quer? Cinema. Né? E ela está fazendo audiovisual, né? Aqui em Goiânia ela não conseguiu uma faculdade presencial, então ela está fazendo online. E hoje tem esse benefício, né? Que você consegue estudar, né? Pelos meios aí que são muito acessíveis, né? Hoje as faculdades são muito acessíveis. E um dia a gente estava conversando e aí alguém contou uma piada, falou, pois como fisioterapeuta você ia ganhar tanto, mas como atriz, como que vai ser? Ela falou assim, será que o Whindersson Nunes ganha igual um fisioterapeuta? Aí ela começou a citar o nome de algumas pessoas assim que são da geração dela que ganham muito bem. E o objetivo não é só o financeiro. Porém, se você souber trabalhar, você tem o seu sustento. Então, de fato, esse é um desafio que os pais têm que enfrentar. Porque não adianta você ter um filho bem-sucedido financeiramente, mas ele está atrás de uma mesa não fazendo o seu propósito acontecer. Dentro do Rema, às vezes a gente recebe pessoas que são médicos, que são bancários, bancários, né? Banqueiro é o dono, né? Bancário é o funcionário. Bancários, pessoas, advogados que chegam e falam assim, nossa, o meu sonho era fazer teatro. Nossa, o meu sonho era pintar quadros. Mas por que você não faz isso? Ainda dá tempo ainda de fazer. Então, eu acredito que a pessoa ela é bem sucedida quando ela está no centro do seu propósito, seja ele qual for. Então, você que está nos vendo aí, olha, independente da sua profissão, busque o seu propósito, né? Então, só um adendo, né? Eu não sei nem o que eu falo mais, né? Porque diante de tudo isso. Mas, gente, assim, eu quero só agradecer, né? Eu só agradeço, porque a gente sabe que a vida é feita de oportunidades. A gente estava conversando sobre isso com os alunos, né? Sobre o porquê que nós não chegamos em alguns lugares. Para mim é muito simples. Ou você busca
e você gera essa oportunidade. Eu me criei no interior do Amazonas e tudo que de oportunidade que aparecia eu fazia, né? E eu continuo assim. Então, eu acho que a gente precisa entender que não é nada difícil se você se esforçar para tentar conquistar. Então, fazer cinema, sinceramente, é complexo, pode ser, mas não é complicado, é só complexo. E a simplicidade está no que eu vou querer executar. Então, eu posso transformar, subir uma escada, muito difícil. Mas eu também posso subir ela devagar, cada degrau, e eu vou conseguir chegar no topo. Então, acho que é tudo como você vai se colocar para executar isso. Então, se Deus colocou no seu coração, Ele vai botar os caminhos, criar ponte, arrumar avião, arrumar dinheiro. E eu vou, só para encerrar, compartilhar, no dia que acharam a passagem para mim vir, eu tinha R$15 na minha conta, né? E eu disse para a moça cotar a passagem. E aí, cotei a passagem, e no mesmo dia, o telhado da minha casa, o cupim tinha comido e arriou o telhado assim. E aí eu ia ter o telhado e a passagem. Você tinha que escolher. Tinha que escolher. E aí eu tenho um senhor que trabalha com a gente, né, já há algum tempo, aí eu liguei para ele e disse, Pluto, vem olhar aqui, acho que o telhado da casa está caindo. Aí ele disse, não, foi só umas vigas e tal, mas vai ter que trocar isso. Eu disse, eu tenho R$15 na minha conta, bora ali no material de construção para ver. E aí eu fiz todo o orçamento do coisa e eu estava com o orçamento do telhado e com a cotação da passagem, né? E aí no final da tarde, a Verlene, que trabalha comigo, a gente estava deixando o material na igreja, ainda tem toda essa... Eu ainda sou pastora, tá, gente? Aí estava na igreja deixando o material, aí a gente tem uma brincadeira que a gente diz assim, a águia posou. E aí nós tínhamos concorrido a um prêmio, na verdade um prêmio de dança, da Audi Blanc. E estava tudo certo, que todo mundo só receberia na segunda quinzena de janeiro. Aí eu disse, pousou de onde? Ela disse, da Audi Blanc, só pode ser, porque é uma quantia muito considerada. Aí ela disse, mas está planejado para todo mundo receber depois. Eu digo, amiga, não sei. Mas vamos comprar passagem, vamos comprar o material do telhado. E ainda, assim, aí você vai vendo... E aí eu estou no grupo e ninguém falando que tinha recebido. E agora, essa semana, o pessoal como diz, gente, recebi, não sei o quê. Ou seja, eu acho que só nós fomos pagos. Não sei por quê, ou sabemos, né? Mas assim, Deus move, gente. Deus vai fazer. Então assim, a gente só tem que se dispor que os milagres acontecem, né? Sim, e o trabalhador é digno do seu salário. Recebemos, né? Então... Deus vai resolver tudo, você só coloque seu coração à disposição de executar o que Ele pede, só obedeça. Se Ele disser vá. Se Ele disser pare. Né? A obediência a Deus é o segredo para que você consiga que seus projetos sejam um sucesso. Posso dar uma última coisa? Sim. É muito louco, a Jaque falou que esse ano inteiro ela veio preparando no cinema, você também falou isso. E agora eu olhei para minha vida, esse ano inteiro eu só fiz cinema. Eu ia casar e meu casamento eu paguei com o cinema. Tive a oportunidade de fazer 7 longas-metragens. Então eu fico pensando, diante disso tudo, acho que a hora é agora. Amém, eu também creio. Eu creio que a hora é agora. Você não quer falar um pouquinho o nome dos filmes, dos longas, para o pessoal poder conhecer? Estou trabalhando hoje com... É um aplicativo fechado, mas é um aplicativo assim, todo mundo consegue ter acesso, aí vai ter que pagar. Chama Cine Caju. 7 dos filmes do Cine Caju são meus. Então convido você para ir lá e assistir. Acessar o aplicativo. É só acessar o aplicativo. Aí, que é uma outra modalidade de fazer filme também. Que é uma modalidade de fazer filme que vem já interferido pela rede social. Sim. Então é um modelo que está surgindo agora, chama Short Drama. Oh, que legal. Eu acho até que eu já assisti algumas coisas dos shorts. É só interessante pontuar, né, que tem essas formas, então, essas possibilidades de ganhar, de viver através do cinema que antes não tinha, né? Então, por exemplo, existem essas modalidades novas, existe essa visão agora que o Brasil está conseguindo fazer cinema e a Fernanda Torres vai conseguir trazer ainda mais essa visibilidade para o Brasil, como também a gente não pode esquecer dos projetos de leis que tanto tempo ficou parado e agora a gente está conseguindo ter verba para o cinema, gente. Então, aqui em Goiás é interessante que muitos artistas e produtoras viveram e se mantém através de projetos de lei. É bacana que a gente teve aqui esse ano
o primeiro longa-metragem totalmente em animação produzido no Centro-Oeste, né? Que foi feito pela Mandra Filmes, né? É uma equipe fantástica. Aí eu fui lá prestigiar a estreia dos meninos, foi muito bom. Chama Ilha dos Iglus. Cinema lotou a gente no shopping. Então, assim, o filme foi se pagando depois e foi ganhando repercussão. Que legal. Então, nós tivemos essa questão, teve um incentivo, mas o dinheiro volta, aumenta o mercado, equipe trabalhando e todo mundo movido. Então, essa questão política também acaba que nos atravessa, né, de certa forma. Então, isso também é importante ressaltar, né? Tem aí, gente, tem um monte de edital, só tem que aberto, ligado, é né? só escrever. É só escrever. Só escrever. Que bom. E, gente, nós vamos ter que encerrar porque os professores têm que dar aula. Porém, se você quiser participar, né, colocar o seu dom aí, olha, para Deus, né, para fazer filmes longas, curtas, em toda a área aí que envolve o audiovisual, manda um recadinho aqui pra gente, que a gente põe você em contato com essa turma aqui. Estamos abertos, né? Sim. A receber aí o máximo de pessoas possível. E, com certeza, se você quer levar esse projeto para a sua cidade, você também manda um recado para nós, que a gente vai passar aqui para o nosso pessoal, para eles irem na sua cidade, né? E, quem sabe, realizar esse projeto lá, para que a gente possa expandir. Vamos edificar o reino de Deus, vamos expandir o reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Amém. Não é? Edificar o mundo através da palavra de Deus, trazendo aí os seus princípios, amando as pessoas, trazendo cura. Eu acredito que é isso aí, para isso que a gente foi chamado, né? E que o cinema abra as portas. Eu quero agradecer vocês, né, por esse empenho todo e por colocar os dons à disposição do Senhor, porque é Deus quem realiza tanto querer, né, como realizar, né? Então é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.